Oi, gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para o nosso estudo bíblico, né? Nosso segundo dia de estudo bíblico. Nós lemos capítulo 1 até o 3 de Gênesis. Agora a gente vai continuar capítulo 4 até o 6, né? E você que não leu a Bíblia ainda, né? Você vai estar lendo junto comigo a Bíblia. Você vai estar interagindo aqui e você vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre as coisas de Deus, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Capítulo 4. O nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concedeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta para ti, e será o seu desejo sobre ele dominarás. O primeiro homicídio. E falou Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim nesta terra. E agora maldito és tu desta terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais sua força, fugitivo e errante terá na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo, errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? E o Senhor, porém, disse: Portanto, qualquer que matará a Caim 7 vezes será castigado. Pois o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer o que achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, e da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concedeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho. Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Megiel. E Mejael gerou Metisuel, Metisuel gerou Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zila. E Ada teve Jabal, e este foi o pai dos que habitavam tendas de gado. E o nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos que tocavam a harpa e o órgão. E Zila também teve Tubacaim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, e a irmã Tubacaim foi Naamã. E disse Lameque às suas mulheres: Ada, Zila, ouvi minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai, meu filho dito, porque eu matei um varão, por me ferir, e um jovem, por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7.
E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Porquanto Caim o matou, e Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o nome de Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. A genealogia de Sete. Este livro das gerações de Adão, no dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea, criou e abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, e a sua semelhança conforme a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e morreu, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 877 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. Nossa, que interessante, né? E viveu, vamos lá, não vai perder o foco, hein, galera? Vamos lá. E foram todos os dias, e Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou Malael. E viveu Canaã, depois de gerou Malael, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Malael 65 anos, e gerou Jarade. E viveu Malael, depois que gerou Jarade, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malael 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared, 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou Lameque 782 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias Metusalém 969 anos, e morreu. Viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome de Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras, do trabalho de nossas mãos, e por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque. E viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé no dia de 500 anos, Jerué, Noé, e Sem, Caé e Jaifé. A corrupção geral do gênero humano, capítulo 6, tá, gente? E aconteceu como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não condenará o meu espírito para sempre
com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes da terra, também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas do homem e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, e os varões da fauna. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era só continuidade. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe o seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido os seus caminhos sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo permanente à minha face, porque a terra está cheia de violência. Deus anuncia o dilúvio a Noé, tá, gente? Porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfazerei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira, de golfe. Farás compartimento na arca, e por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Fará a arca uma janela de 1 covado. Acabarás em cima, e a porta da arca porás de seu lado. E falheis andares debaixo, segundo os terceiros, porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há. Espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu, os teus filhos e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, e tudo o que vive, toda a carne, os 2 de cada espécie, meterás na arca, para conservares vivos contigo, macho e fêmea, serão das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 cada espécie virão a ti, para os conservares em vida, e tu toma para ti toda a comida que se come, e a ajuntai para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Parando por aqui, tá? A gente vai dar continuidade depois no próximo capítulo. Hoje a gente fez o capítulo 4 ao 6, tá bom? E você ainda que não leu a Bíblia, essa é a grande oportunidade de você saber um pouquinho mais sobre a Bíblia. Comece o ano de 2026, esse desafio. Vamos estudar comigo a Bíblia. Você vai ter muito conhecimento, vai aprender muita coisa, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Eu me chamo Lucineide Santos, tá? Deus te abençoe poderosamente em todas as áreas da tua vida. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.